Então, chegou a hora. O que você está esperando para frutificar? Olhe para tudo o que aconteceu na sua vida até aqui e lembre-se que uma árvore passou por uma porção de coisas para poder frutificar, assim como você na liderança. Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial. E hoje vamos começar uma nova série onde a gente vai falar sobre líderes que frutificam. E quando a gente pensa nisso, eu quero começar propondo uma metáfora. A metáfora é a seguinte: líderes são como árvores. Pode parecer meio estranho essa metáfora, mas a gente vai explorar isso ao longo dos próximos 8 episódios, porque tem muita coisa que pode ser comparado entre líderes e árvores que certamente vão ajudar você na sua liderança e mais. Ao final dessa série, eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre como você pode criar um processo, um programa de capacitação de líderes na sua igreja a partir dessa metáfora e dessa proposta. Bom, vamos começar então com duas perguntas. Primeira, quantos gostariam que a sua liderança fosse frutífera, duradoura e multiplicadora? Percebam que nessas palavras existe uma abrangência muito grande. Frutífera, que produz muitos frutos, que alimenta, que dá vida. Duradoura, que gera continuidade. E multiplicadora, que se estende por lugares onde você nem imagina. Bom, essa é uma primeira coisa que acontece com as árvores. Quando elas produzem frutos, aquilo gera durabilidade, porque os frutos têm sementes que se reproduzem em novas árvores, e também se torna multiplicadora, porque uma fruta pode sair de um país e ir para outro e alcançar pessoas que ela nem imagina. Agora, se você fosse uma árvore, como seria essa árvore? Então eu queria começar propondo um pequeno exercício para você, que ao final desse episódio você já pode considerar como uma tarefa de casa, para que a gente tornasse essa série aqui bem prática para a sua vida. E o exercício é o seguinte: eu queria que você pegasse uma folha de papel e desenhasse uma árvore, mas não simplesmente uma árvore qualquer. Eu gostaria que você pensasse numa árvore com as seguintes características, e aí depois você pode voltar lá e repetir essa parte do episódio para saber como desenhar a árvore. Bom, desenhe uma árvore, obviamente, maior um pouco numa folha de papel, e nas raízes dessa árvore, coloque o nome de pessoas e fatos que marcaram sua vida. Aquelas pessoas que foram especiais, que você lembra sempre delas, que te influenciaram tremendamente. Ou fatos, sejam eles positivos ou negativos, que influenciaram sua vida. Talvez fatos da infância, da adolescência, da juventude, da sua vida adulta ou da fase que você está. Aquelas 3, 4 coisas que você diz assim: isso aqui marcou minha vida. Coloque isso, anote isso nas raízes da árvore. Depois, no tronco da árvore, eu gostaria que de um lado você colocasse o nome de pessoas que te ensinaram ao longo da vida. Na primeira, você vai colocar o nome de pessoas que marcaram sua vida. Nessa segunda anotação agora, ao lado do tronco da árvore, o nome de pessoas que te ensinaram, coisas que você nunca mais esqueceu. Pode ser desde uma professora no ensino fundamental ou no ensino médio, alguém da igreja, alguém da sua família e assim por diante. Do outro lado do tronco, eu queria que você anotasse o que você faz hoje que te motiva a crescer. Aquelas coisas que são paixão para você, que quando você está se dedicando a elas, você sente um prazer incrível e você quer fazer mais e quer desenvolver mais aquilo. Então, o que te faz crescer, o que te motiva a crescer? Anote lá 2, 3 coisas assim, ao lado, uma coisa ao lado de cada lado do tronco da árvore. Tá? De um lado, o nome de pessoas que te ensinaram, do outro lado do tronco da árvore, o que te faz e o que te motiva a crescer. Bom, se a gente subir um pouquinho mais na árvore, para a copa da árvore, coloque do lado da copa da árvore o nome de pessoas que você ama. 2, 3, 4 pessoas que você ama e que você faria muitas coisas por essas pessoas, talvez até daria a vida por essas pessoas. Então, coloque lá o nome de algumas pessoas que você ama.
do outro lado da copa da árvore, coloque o nome de pessoas que você quer influenciar. Ou um nome especificamente, ou um grupo de pessoas. Eu quero influenciar os membros da igreja, discípulos, pessoas que eu estou ensinando, ou crianças, ou jovens, ou mulheres, enfim, aquelas pessoas que você realmente quer deixar uma marca na vida delas, pessoas que você quer influenciar. Ainda um pouquinho mais para cima da copa da árvore, de um dos lados, coloque sonhos que você tem. Coisas que você imagina, que você quer realizar e que você sente que Deus deu para você esses sonhos e que você quer realizar ao longo da sua vida. E do outro lado, do topo da copa da árvore, coloque frutos que você deseja produzir. Não estou falando, obviamente, de banana, maçã, laranja, etc., mas frutos que você quer produzir por meio da sua vida, da sua liderança. Então perceba, a gente tem na base da árvore pessoas e fatos que te marcaram, no tronco da árvore pessoas que te ensinaram e o que te faz crescer, o que te motiva a crescer, e na copa da árvore, onde tem os galhos, as flores, as frutas, etc., pessoas que você ama, pessoas que você quer influenciar, frutos que você deseja produzir e sonhos que você tem. Bom, por fim, nesse exercício, eu queria que você desse um nome para essa árvore. Que nome você daria? Somando tudo isso que você anotou. Bom, esse exercício é bem simples, mas ele leva a gente a essa primeira comparação que eu gostaria de fazer entre líderes e árvores. Que comparações a gente pode fazer? Bom, a lista é imensa e você vai perceber essa lista ao longo, ou à medida que eu vou citando e ao longo do tempo você vai lembrando outras, mas eu queria dar alguns insights iniciais para você entender um pouquinho isso. Essa lista toda e também muitos outros insights sobre essa comparação estão num livro chamado Líderes que Frutificam, que eu fiz há um tempo atrás e que você depois, se quiser, pode aprofundar todo esse estudo e tudo que eu estou compartilhando aqui a partir desse livro chamado Líderes que Frutificam, que é publicado pela Envisionar. Bom, uma primeira comparação que a gente pode fazer entre líderes e árvores é que árvores alimentam os lençóis freáticos. Eles fazem com que um córrego, um rio, seja muito mais saudável. Líderes são fontes de inspiração nas suas organizações. Líderes alimentam como que os lençóis freáticos de uma organização. Eles dão vida, eles trazem mais vitalidade para a organização. Árvores reduzem o impacto das chuvas na natureza. Então, quando você olha o impacto da chuva na natureza, as árvores ajudam a reduzir esse impacto, especialmente em chuvas fortes. Os líderes reduzem o impacto do desânimo ou da pressão sobre as pessoas, sobre a igreja, sobre uma organização, ou seja lá a organização que você lidere. Árvores, elas evitam a erosão do solo. Então, por exemplo, se você está numa estrada que tem, sei lá, um barranco que não tem muitas árvores, não tem muita vegetação, a probabilidade de erosão é muito grande. Quando você coloca árvores, coloca vegetação nesse lugar, a probabilidade de erosão é muito menor. Líderes evitam a erosão dos sonhos, a erosão da possibilidade de corrupção numa organização, por exemplo, ou de desânimo, ou de qualquer outra coisa. Esse é um papel dos líderes nas organizações. Uma outra comparação que a gente pode fazer é que árvores evitam o aquecimento dos prédios, por exemplo, numa cidade. É por isso que algumas cidades, especialmente nos últimos anos, usam mais ou menos o seguinte critério para a construção de prédios. Você tem um bloco de prédios, você tem normalmente 1 ou 2 terrenos vazios cheios de árvores para depois ter os outros prédios. Por quê? Eles evitam o aquecimento dos prédios e da cidade. Os líderes, de igual forma, evitam o aquecimento do ambiente ruim numa organização. Eles evitam com que as pessoas entrem em conflito, eles são mediadores, eles fazem com que aquilo que poderia ser ruim se transforme numa coisa boa. Árvores amenizam o clima. Então, quando você está num dia muito quente, você quer se refrescar um pouco, você senta debaixo de uma árvore que, apesar de receber aquele impacto do sol, do calor, gera para você um ambiente de frescor, de mais tranquilidade, sombra, etc.
Os líderes, de igual forma, mantêm o ar fresco da organização. Eles trazem sempre um novo ar mais fresco para a organização. Árvores diminuem o reflexo da radiação do sol na vida das pessoas. Os líderes diminuem as pressões que vêm de fora na organização, que poderiam prejudicar a organização, ou trazer um ambiente ruim, ou trazer um ambiente tóxico ou nocivo para a organização. As árvores bloqueiam os ventos frios do inverno. Eu lembro que há um tempo atrás a gente estava numa fazenda e era uma fazenda de soja. E aí eu percebi que tinha uma porção de eucaliptos plantada num determinado lugar. E eu perguntei para o dono da fazenda por que aqueles eucaliptos já estavam ali ou se eles plantaram, e eles falaram que tinham plantado aquilo. Por que aquilo? Exatamente para bloquear os ventos frios do inverno que poderiam prejudicar a plantação, a soja que eles cultivavam. Líderes bloqueiam os ataques de ideias nocivas de uma organização. Eles servem como esse bloqueio que evita que coisas ruins ou pessoas ruins ataquem a organização. E no nosso caso, como igreja, especialmente as ideias nocivas e os ataques do inimigo ou de pessoas que querem destruir seu ministério, sua igreja e assim por diante. Árvores esfriam o clima no verão. Líderes promovem um ambiente transparente e refrescam o clima da organização quando as coisas ficam muito tensas ou muito quentes ou muito nocivas. Árvores influenciam na economia de energia no planeta de forma geral, numa cidade e assim por diante. Líderes criam soluções que geram resultados positivos, trazem uma nova energia para a organização. Árvores removem o dióxido de carbono, né, do ambiente onde a gente está. Líderes captam o que contamina o ambiente e absorvem aquilo. Eu sei que é uma coisa pesada até para os líderes, mas absorvem aquele impacto para que isso não chegue na vida das pessoas, ou quando chega na vida das pessoas, aquilo teve um impacto muito menor. Árvores fornecem alimento, obviamente, para as pessoas, né? Grande parte do que a gente consome vem das árvores. Líderes fornecem capacitação, conteúdo, ensino, alimentam as pessoas, especialmente no caso da igreja, não só o pastor, mas pastores, líderes de grupos, líderes de células, professores, pessoas que ministram a palavra, pessoas que aconselham, fornecem essa capacitação, esse crescimento e essa maturidade espiritual para as pessoas. Árvores influenciam na saúde das pessoas, num ambiente, numa cidade, numa fazenda, numa sociedade. Líderes promovem a saúde da organização. Bom, percebam que daria para ir embora nessa lista e eu não quero torná-la exaustiva aqui, mas simplesmente começar essa série de podcasts falando sobre líderes são como árvores. E se líderes são como árvores, dá para a gente aprender uma porção de coisas, na verdade eu diria centenas de coisas com as árvores, e quando eu comecei a trabalhar esse tema alguns anos atrás e depois a pesquisar sobre isso, eu fiquei impressionado sobre como a gente pode fazer uma comparação entre líderes e árvores, que inclusive é bíblica. Eu vou, a partir do segundo episódio, mencionar diversas coisas que a Bíblia nos traz quando faz a comparação entre líderes e árvores, para que você entenda que cada vez que você olhar para uma árvore, seja na sua casa, na sua cidade, numa viagem, tem algo a aprender sobre a sua liderança. É uma figura bem prática para você ficar com ela na mente o tempo todo e tirar novos aprendizados. Então, eu quero parar a lista aqui, quero sugerir para você que olhe lá no livro Líderes que Frutificam, porque lá tem uma lista bem maior, bem mais profunda. Eu simplesmente estou levantando a bola aqui para você ficar com essa figura na mente, mas queria encerrar esse episódio com alguns comentários e algumas perguntas para você. Primeiro, eu queria dizer que você é como uma árvore que foi plantada lá na sua igreja ou na sua organização para frutificar, para fazer diferença, para gerar vida, para crescer e fazer a sua organização crescer. É isso que uma árvore faz. E você foi colocado lá, eu diria, você foi plantado lá para fazer isso. Tudo que você já viveu até aqui pode ser comparado a tudo que uma árvore já viveu para poder frutificar. Então, por isso eu comecei pedindo para você desenhar essa árvore e
lembrar das coisas que aconteceram ao longo da sua vida, que certamente vão ajudar você a fazer as conexões agora e imaginar como você pode frutificar daqui para frente. Então, chegou a hora. O que você está esperando para frutificar? Olhe para tudo o que aconteceu na sua vida até aqui e lembre-se que uma árvore passou por uma porção de coisas para poder frutificar, assim como você na liderança. Então, faça uma correlação de tudo isso. Olhe para o desenho que você fez e comece a tirar as primeiras conclusões de como você pode frutificar no lugar onde Deus te colocou. E nos próximos episódios a gente vai explorar todos esses detalhes para que você possa frutificar ainda mais na sua vida, no seu ministério. Então, até o próximo episódio.